Atos capítulo 24. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciões em um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. E, sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix. Com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas, para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lícias, nolo tirou dentre as mãos, com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o que te acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, como tanto, melhor ânimo respondo por mim. Pois bem, podes saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco pode provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei dos profetas. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos judeus como dos injustos. E por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto, me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante a ti, e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam, estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E, tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorecido, respondeu: por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas,
Passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer os judeus, deixou a Paulo preso. Capítulo 25. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo, e lhe rogaram, pedindo com favor contra ele, que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. O que, pois, disse, dentre vós tenho poder, desçam comigo. E se neste varão houver algum crime, acusem-no. E não se demoraram entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações, que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo alguma aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém pode entregar a eles, apenas para César. Apelo para César, desculpe. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia e saudaram Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, a respeito de quem os principais dos sacerdotes, os anciões dos judeus, estando em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. A eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se das acusações. De sorte que, chegando ele aqui juntos, no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição de um tal de Jesus, defunto, que Paulo afirma viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. Mas, apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então, Agripa disse a Festo: bem quisera eu ouvir também este homem. E ele disse: amanhã ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa e todos os varões que estáis presente conosco aqui, vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achado eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviá-lo. Dele, porém, não tenho coisa alguma acerca que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe,
principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogá-lo, tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Capítulo 26. Depois, Agripa disse a Paulo: permita-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja, hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio de Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo a mim, desde o princípio, se eu quisessem testificar que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui sendo julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscitaste os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, em língua hebraica, e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrirem os olhos e das trevas o converterem à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas de Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia aparecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo.
Antes digo palavra de verdade e de um são juízo, porque o rei disse de quem falo com ousadia. Sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? E disse Paulo: porventura a Deus, que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais quais eu sou, exceto estas cadeias. Dizendo ele isto, se levantou o rei e o governador e Berenice e os que com ele estavam assentados. E apartando-se dali, falaram uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Capítulo 27. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegando no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo de Cilícia e Panfilha, chegamos a Mira, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegassem vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto com Salmona. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muitos danos, não só para navios e cargas, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podia chegar a Fenícia, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul, bradamente lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-lhe de vela, foram de muitos portos costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o Batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E o terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, levamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu
dando-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muitos que não comiam, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável os varões ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitaram esses incômodos e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, está comigo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando a prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar um prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em algum rochedo, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o betel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurão e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do betel e o deixaram cair. E quando o dia vinha, Paulo exortava a todos a quem cometesse alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme e alcançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio e fixaram a proa. Ficou imóvel, mas a polpa abria-se como fora com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que mantessem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábua e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos.